Mas, meus irmãos, antes de dizer a vocês qual texto eu irei pregar essa noite, deixa eu fazer uma afirmação para vocês. Veja se vocês concordam comigo. Últimas palavras parecem ter um peso maior do que qualquer outras. Pensa comigo. Alguém está à beira da morte e então ali, prestes a morrer, dá suas últimas palavras. Não parece que tem um peso maior? Isso não faz com que nós nos sintamos mais prontos a obedecer ou a atender aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo falado? Eu tenho um exemplo claro disso na minha vida, na vida da minha família. Quando eu era mais jovem, a minha avó teve um infarto fulminante. E ela estava sendo socorrida por uma ambulância, e enquanto os médicos estavam ali, dois filhos dela, minha mãe e meu tio, estavam ao lado ali, enquanto os médicos tentavam socorrê-la e fazer tudo aquilo que era necessário para que ela continuasse viva. Só que tinha um porém. Eles estavam brigados. E já fazia um certo tempo. E a minha avó continuamente dizia a eles: olha, se reconciliem. Olha, voltem a falar um com o outro, consertem as coisas. Mas ela era atendida? Não. Só que naquele momento, à beira da morte, ela fez um último apelo. Voltem a falar, se reconciliem. E ali, felizmente, ela foi atendida. Por quê? Porque últimas palavras parecem ter uma força maior do que as outras. Ela já havia falado inúmeras vezes, mas nada mudava. Mas naquele momento, perto do último suspiro, ela falou e foi atendida. O que você diria no momento das suas últimas palavras? Ou melhor, a quem você falaria hoje, se você soubesse que em breve você partiria? A quem você falaria e o que você falaria? São coisas importantes a se pensar. Nessa noite eu quero olhar com vocês para um texto, onde o apóstolo Paulo vai dizer suas últimas palavras presenciais a uma igreja que também tinha um espaço reservado no seu coração. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos, capítulo de número 20. É um texto famoso, um texto conhecido, quando Paulo se despede dos presbíteros, dos pastores da igreja de Éfeso. A minha versão é NVI, então enquanto eu faço a leitura, se os irmãos se confundirem com a versão, podem apenas prestar atenção àquilo que eu vou estar lendo. Atos, capítulo 20, a partir do versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assôs, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assôs, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Deixa eu colocar você dentro do contexto. Paulo estava em uma cidade chamada Troade. Ele estava pregando o evangelho, e você vai lembrar dessa cidade porque é lá que um jovem cai da janela, aparentemente morre, é ressuscitado por Paulo, volta ao culto e está tudo certo. Paulo então, quando acaba o culto nessa cidade, ele decide combinar com seus irmãos que eles fossem para Assôs, essa cidade chamada Assôs. Só que tem um detalhe no texto que a gente às vezes pode deixar passar despercebido. O texto diz para a gente que Paulo determinou ir para Assôs a pé, enquanto os seus amigos, os seus companheiros de viagem, iriam de barco. E tem um detalhe aqui que às vezes pode escapar da nossa mente, pode escapar da nossa leitura. Paulo estava em Troade, e a distância de Troade para Assôs era nada mais, nada menos do que 32 quilômetros.
Agora deu uma clareada. Paulo fala para os seus amigos, olha, podem ir de barco, que eu vou a pé. Isso parece não fazer sentido, né? Por que Paulo, depois de passar um tempo longo pregando naquela igreja, em Troade, decide viajar uma distância tão longa sozinho, andando a pé, enquanto seus amigos estão indo de barco? Isso parece não fazer muito sentido, mas faz total sentido. Sabe o que está acontecendo aqui? Paulo deseja passar um momento em solitude. Perceba que Paulo não quer ficar em solidão, ele quer ficar em solitude. Por quê? Paulo sabe que existem coisas difíceis para acontecer à frente. Nós vamos ver mais à frente no nosso texto que Paulo estava sendo compelido pelo Espírito de Deus a ir para Jerusalém. Só que junto com isso ele sabia que em Jerusalém teria provação, que em Jerusalém teria tribulação, que em Jerusalém teria perseguição. Além disso, Paulo está prestes a se despedir de um povo onde ele ficou 3 anos ensinando, pregando, exortando, fazendo milagres. Ele ia se despedir dos irmãos de Éfeso. Agora preste atenção, Paulo tem 32 quilômetros à sua frente para caminhar enquanto ora, pensa, enquanto planeja o que vai fazer. Perceba que Paulo aqui está num momento de solitude com Deus. Ele vai planejando, vai orando, vai pensando, vai elaborando o que fazer, como fazer, quando fazer. Esse momento de solitude, ele é importante na nossa vida. Se olhamos, por exemplo, para o ministério de Jesus, percebemos que Jesus, em diversos momentos, praticou esse momento de solitude. Lembra que, às vezes, Jesus abandonava as multidões e ia para o monte, sozinho, para orar. Lembra que, às vezes, Jesus acordava de madrugada e se separava dos discípulos e ia ficar a sós com Deus. Solitude. Paulo está vivenciando esse momento. É um momento de transição na sua vida importante. É um momento no qual ele sabe que vai enfrentar dificuldades à sua frente. É um momento de adversidade. E o que ele faz? Ele foge das multidões e vai para o momento da solitude com Deus. As multidões são importantes. Estar cercado de irmãos é algo maravilhoso e gracioso da parte de Deus que Ele tenha nos concedido isso. É uma bênção que você tenha uma igreja, é uma bênção que você tenha amigos, é uma bênção que você tenha pessoas próximas de você. Só que existem momentos na sua vida que você precisa aprender a se separar e estar em solitude com Deus. Existe um momento que os barulhos das multidões precisam ser silenciados para que você fale melhor com Deus e ouça melhor a Deus. Portanto, a minha pergunta para você nessa noite, a minha primeira pergunta é: você já experimentou esse momento de solitude com Deus? Esse momento no qual você se separa, você ora a Deus, você clama a Deus, você busca a Deus com uma intensidade maior e parece que há uma liberdade maior, há uma liberalidade maior para falar com Deus, abrir o coração, rasgar a alma. Já experimentou um momento como esse? Se não, eu te faço esse convite. Experimente um pouco de ar puro. Experimente um pouco de ficar a sós com Deus, contemplando a Deus sobre quem Ele é, exaltando. E esse momento da solitude, embora alguns pensem que possa ser praticado somente no monte, somente em lugares extremamente afastados, não. Você pode ficar em solitude com Deus no seu quarto. Você pode ficar em solitude com Deus, sabe aonde? No seu carro. Quando você vai para o seu trabalho, volta do seu trabalho e você está naquele momento a sós com Deus. E ali você tem a liberdade de falar em voz alta, rasgar a sua alma e abrir o seu coração para Deus. Quero convidar você que está aqui essa noite e tem adversidades à frente. Você que tem decisões difíceis a tomar. Você que está enfrentando momentos difíceis na sua vida, eu quero convidar você a experimentar um momento de solitude com Deus, clamando pelo auxílio dEle. É o que Paulo está fazendo. E Paulo passa esse momento porque ele sabe que ele vai se despedir de uma igreja amada. E nessa noite nós vamos ver o que Paulo tem a dizer antes de dizer adeus. Se a gente puder dar um tema para esse sermão é antes de dizer adeus. Paulo tem algumas coisas a dizer. Olha comigo, versículo de número 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse:
Vocês sabem como vivi o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Antes de dizer a Deus, Paulo lembra os Éfesos, Paulo lembra esses presbíteros, Paulo lembra essa igreja do seu passado. Veja que Paulo diz: vocês sabem como vivi entre vocês todo o tempo que estive aqui. Essa é uma frase corajosa de Paulo. Parar para pensar um pouco. Você teria coragem de olhar hoje para as pessoas do seu trabalho, e se tivesse que se despedir deles, você teria coragem de olhar para cada um e dizer: vocês sabem como eu vivi aqui nessa empresa? Se você tivesse que se despedir da igreja, por exemplo, você teria coragem de olhar para cada um dos membros dessa igreja e dizer: vocês sabem como vivi aqui dentro, sem que isso soasse de forma negativa? Eu sinto que algumas pessoas, infelizmente, não poderiam dizer isso. Algumas pessoas jamais poderiam apelar à consciência dos outros dessa forma, porque isso seria jogar contra. Imagina alguém que é fofoqueiro e está se despedindo e fala: olha, vocês sabem como vivi aqui? O pessoal ia lembrar: eu sei, fazendo fofoca de todo mundo. Imagina alguém que está sempre querendo passar a perna no outro, querendo sempre jogar o outro para trás, querendo sempre fazer algo de errado, e ela vira para aquela pessoa numa despedida e diz: olha, vocês sabem como vivi entre vocês? Eu sei, queria passar a perna em todo mundo. Veja a coragem de Paulo, que é apelar à consciência desses irmãos e dizer: olha, vocês sabem como eu vivi no meio de vocês. É preciso coragem para isso. E Paulo vai relembrar esses irmãos: olha, desde o tempo que estive aqui com vocês, olha, eu servi ao Senhor com humildade, versículo 19, com lágrimas, eu fui provado severamente pelos judeus, vocês sabem que eu não deixei de pregar nada que fosse proveitoso, mas eu ensinei a vocês tudo publicamente. Olha, eu servi, eu sofri, eu preguei, e ele continua: olha, eu testifiquei a judeus e a gregos que eles precisam se converter a Deus. Paulo está lembrando eles: gente, eu vivi entre vocês de modo digno do evangelho. Eu vivi entre vocês servindo com humildade. Eu não fui alguém que apenas dava ordens, eu não fui alguém que se achava melhor do que todos, que estava acima de que todos. Não, eu fui servo de vocês. Ele chegou a trabalhar com suas próprias mãos para servir aquela igreja. Paulo está dizendo: eu não usurpei vocês, eu não roubei vocês, eu servi vocês. Eu preguei para vocês, eu evangelizei entre vocês. Paulo está apelando à memória, à consciência desses irmãos, mas não apenas isso. Olha comigo, verso 33. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Olha que testemunho. Olha o que o apóstolo Paulo tem a dizer a esses irmãos em sua despedida. Que Deus nos dê coragem, que Deus nos dê graça, para que onde quer que estejamos, possamos sempre ter a consciência limpa e dizer: vocês sabem como eu vivi no meio de vocês. Vocês sabem que nessa empresa eu estive aqui para abençoar vocês.
Vocês sabem que aqui nessa empresa, vocês sabem que aqui nessa faculdade, vocês sabem que aqui nessa igreja, eu estive com o pensamento, o coração, a alma desejosa de abençoar a vida de vocês. Não trapaceei, não roubei, não falei mal de ninguém, mas vivei com integridade a verdade do Evangelho. Que Deus nos dê essa coragem, que Deus nos dê essa graça que Ele deu ao apóstolo Paulo, de poder olhar para o passado e dizer: minha consciência está limpa, estou com a mente tranquila. É o que ele está dizendo para eles. Mas olha, o texto continua. Ele diz no versículo de número 22, agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Olha o que ele está dizendo. Olhem para o meu passado. Vocês sabem como eu vivi. Mas agora, olhem para o meu presente. Estou indo para Jerusalém. E estou indo para Jerusalém, compelido pelo Espírito. É o Espírito que está me guiando, é o Espírito que está me levando. Mas veja, ele diz, eu só sei de uma coisa. Eu sei que lá me aguarda tribulação. Eu sei que lá me aguarda perseguição. Eu sei que problemas me aguardam em Jerusalém. A gente olha para isso, e a pergunta que a gente tem que fazer é, peraí, Paulo, tu está ficando doido? Você está bem em Éfeso. Os presbíteros de Éfeso te amam. A igreja de Éfeso te valoriza. Por que você vai sair de Éfeso e vai para Jerusalém? Para sofrer? Ser perseguido? Sabe por quê? Paulo está compelido pelo Espírito. E mais do que isso, Paulo tem a consciência de que a sua missão precisa ser cumprida. Paulo sabe quem o chamou, Paulo sabe quem o comissionou, e Paulo sabe que aquele que o chamou vai garanti-lo, que aquele que o chamou está o levando para Jerusalém, ainda que seja para sofrer. Pensa aqui comigo, como você se portaria diante disso? Mais uma vez, olha para esse homem, ele está indo para Jerusalém sabendo que vai sofrer. Hoje em dia, muitos cristãos são atraídos, muitas pessoas são atraídas para a igreja com um slogan completamente diferente. O slogan que atrai as pessoas hoje é: pare de sofrer. Pare de sofrer, venha para a igreja. Essas pessoas não leram o apóstolo Paulo dizendo: eu sei que o que me aguarda é sofrimento. Eu sei que o que me aguarda é tribulação. Eu sei que o que me aguarda é perseguição. Ele está dizendo, mas mesmo assim, eu vou adiante, porque eu não me importo com a minha vida, eu não me importo com o que vai acontecer comigo. De uma coisa eu sei, eu quero completar a missão que Cristo me deu. Por quê? Porque Paulo entendeu que a mensagem que ele leva é uma mensagem extremamente poderosa. Na antiguidade, alguns homens eram mensageiros do rei. E esses homens, quando tinham uma missão, normalmente eles levavam um anel do rei, ou um selo real, algo que indicasse a autoridade que estava por trás dele. Então imagina que o rei dá uma carta para o mensageiro pega aquela carta, pega um selo real, e quando ele chega, o que ele tem? Ele tem a autoridade do rei. Não importa se o caminho é pedregoso, não importa se o caminho é difícil, o mensageiro tem que chegar, por quê? O rei mandou. Só que imagina que esse mensageiro descobre o conteúdo da carta. Imagine que por um acaso, esse mensageiro descobre que o conteúdo daquela carta dizia: vá e anuncie àquele povo que agora eles estão completamente livres. Como ficaria o coração do mensageiro? Ele iria pela autoridade do rei. Ele tem que ir, fim de papo. Só que ele não vai por obrigação. Ele vai com o coração feliz. Por quê? Ele sabe que o conteúdo da sua mensagem é um conteúdo de esperança, é um conteúdo de salvação. É mais ou menos assim o coração do apóstolo Paulo. Ele vai cumprir a sua missão. Ainda que o caminho seja difícil, ainda que haja tribulação,
ainda que haja perseguição, ele vai cumprir a sua missão. Por quê? Tem a autoridade de Deus que o enviou, mas além disso, tem a mensagem, que é uma mensagem poderosa de salvação, de libertação. É por isso que Paulo pode continuar avançando, ainda que as dificuldades venham, ainda que as perseguições venham. Será que você entendeu que o mesmo rei que enviou Paulo também enviou você? Porque o mesmo rei que enviou Paulo deixou claro para cada um de nós: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A grande questão é, por que Paulo obedeceu e nós não? Por que Paulo obedeceu e muitas vezes nós nos recusamos a obedecer aquilo que Jesus Cristo ordenou? Reflita sobre isso. Mas o texto continua. Paulo continua falando ainda do seu presente. Olha o que ele diz. Agora sei, versículo 25, que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Olha agora, leia com atenção. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Paulo está aqui mais uma vez, usando palavras pesadíssimas, que a gente não pode passar batido. Olha o que Paulo está falando, gente. Vocês sabem como eu vivi entre vocês? Eu servi com humildade, eu preguei para vocês, eu testifiquei, eu testemunhei, eu fiz tudo. E agora, sabe como eu me sinto? Eu me sinto tranquilo, com a consciência pura. As minhas mãos estão inocentes do sangue de vocês. Por quê? Eu preguei a vocês todo o conselho de Deus. Vamos passar um tempinho aqui. O que significa pregar todo o conselho de Deus? Significa que Paulo não pregava apenas as coisas fáceis. Os sermões do apóstolo Paulo eram muito diferentes de muitos sermões que tem hoje por aí, onde são sempre coisas leves, suaves, para levantar o seu astral, para levantar o seu moral. Nunca falam de pecado, são sempre equívocos, são erros. Olha, são desacertos, são ajustes que você precisa fazer, mas pecado? Não, essa palavra não pode usar. Paulo está falando, eu preguei a vocês todo o conselho de Deus. Você consegue compreender o que isso significa? Significa que os éfesos, quando eles chegavam no culto, um dia eles iam ouvir um sermão sobre cuidado de filhos. No outro dia, eles iam ouvir um sermão sobre como o marido se relaciona com a esposa, como a esposa se relaciona com o marido. No outro dia, eles iam ouvir um sermão contra a idolatria. No outro dia, eles iam ouvir um sermão sobre amor. E assim vai, sermão após sermão, pregando todo o conselho de Deus. Eu disse que essa igreja aqui tem um carinho, um lugar especial no meu coração. Por quê? Aqui se pega todo o conselho de Deus. Tem culto que vocês vêm aqui e são exortados. Tem culto que vocês vêm aqui e ouvem perguntas inquietantes. E ouvem afirmações que não gostariam de ouvir e que muito provavelmente não ouviriam em nenhum outro lugar. Mas tem cultos que você vem aqui e sentem o consolo. Sentem o bálsamo do Espírito, o refrigério que transforma a sua alma, que dá tranquilidade e alívio ao coração. Sabe o que é isso? Preguei todo o conselho de Deus. O apóstolo Paulo pode olhar para essa igreja e dizer, as minhas mãos estão limpas, eu estou inocente do sangue de vocês. É uma bênção pertencer a uma igreja cujo pastor pode dizer, estou inocente do sangue de vocês. Mas além de ser uma bênção, é uma enorme responsabilidade. Sabe por quê? Diante de Deus, você não vai poder dizer, eu não sabia, eu não ouvi, ninguém me disse. Portanto, toda vez que você estiver sentado nesse banco, sempre que estiver ouvindo um sermão,
esteja bem atento, preste bastante atenção, porque todo o conselho de Deus está sendo pregado para a sua alma. É o que Paulo está dizendo aqui. É muito bom pertencer a uma igreja que prega todo o conselho de Deus, mas também pode ser um perigo. Cuidado. Paulo continua, ele falou do passado, antes de dizer a Deus, ele fala do passado, antes de dizer a Deus, ele fala do presente, e agora ele vai falar do futuro. Olha comigo, verso 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, dia e noite. Paulo alerta essa igreja. Gente, cuidem de vocês, presbíteros de Éfeso, líderes da igreja de Éfeso, cuidem de vocês mesmos e do rebanho. Essas palavras que Paulo usa estão intimamente conectadas. Por quê? Para cuidar do rebanho, o presbítero, o pastor, precisa cuidar de si mesmo. Eles precisavam olhar para as suas próprias almas, estarem preparados, prontos para então cuidar do rebanho. É importante que os líderes cuidem de si mesmos. Em primeiro lugar, com relação a Deus. Mantendo suas disciplinas espirituais, mantendo a comunhão com Deus, mantendo intimidade com Deus, mantendo momentos de solitude com Deus, cuidando de si mesmo, para então cuidar do rebanho. E por que iam precisar cuidar do rebanho? Porque tem perigo de fora e tem perigo de dentro. Paulo diz, olha, eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes virão até aqui. E eles virão para arrebatar alguns de vocês, se for possível. Portanto, vigiem, cuidem do rebanho de Deus. Eu sei que não apenas lobos ferozes virão, mas de dentro de vocês podem surgir falsos mestres. Cuidado. E não é isso que acontece? Às vezes, você está na igreja e de repente você começa a ouvir lobos ferozes de fora. Hoje em dia isso se tornou ainda mais fácil com a internet, não é mesmo? Você dá um clique e tem alguém ensinando uma coisa, você dá outro clique, tem alguém ensinando outra coisa, e assim, tem muitas vozes, você está ouvindo muitas coisas, e cuidado, porque algumas delas podem ser lobos ferozes, vindo buscando devorar a sua alma e te tirar do rebanho. Cuidado com isso, cuidado com quem você ouve fora daqui. Tenha discernimento. Mas Paulo está dizendo, olha, cuidem do rebanho de Deus. Tem uma expressão que Paulo usa e eu queria destacar ela. Queria dar um foco maior nela. Paulo diz, cuidem do rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo para pastorearem a igreja de Deus. Olha agora. Que ele comprou com seu próprio sangue. Para pensar um pouco nessa expressão. A igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Já parou para pensar na profundidade disso? Que a igreja é de Deus. E ela foi comprada com o seu próprio sangue. Sabe por que isso é importante que você pense? Porque por vezes somos tentados a falar coisas que não devíamos da noiva do Cordeiro. Olhamos aberrações acontecendo aí fora, e existem muitas. Olhamos coisas terríveis acontecendo em muitas igrejas, e somos tentados a falar contra a noiva, contra a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Não devemos passar a mão na cabeça de pessoas que difamam, que distorcem e que não pregam o evangelho, mas cuidado com a igreja de Deus. Ela é preciosa para ele. Tão preciosa que ele teve de comprá-la com seu sangue. Consegue perceber a preciosidade disso?
Eu lembro de Paulo escrevendo aos Coríntios. Uma igreja que estava cheia de pecado. Uma igreja que tinha um jovem que se deitava com a madrasta. Uma igreja que estava desprezando os mais pobres. Uma igreja com divisões. Uma igreja onde, no momento da ceia, os mais ricos não esperavam pelos mais pobres. Muito problema acontecendo. Só que quando Paulo escreve àquela igreja, ele inicia dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, enviado por Deus, à igreja de Deus que está em Corinto. Espera aí, Paulo. Essa igreja cheia de pecado é a igreja de Deus? É. Essa igreja cheia de problema é a igreja de Deus? É. Paulo via a igreja de Deus como preciosa, ainda que essa igreja estivesse cometendo erros, ainda que essa igreja estivesse cometendo falhas, era a igreja de Deus. Por que isso é importante a gente destacar? Tem muito crente que parece não se importar, não dar a mínima para a igreja de Deus. Não dá a mínima para aquilo que Deus valoriza. Veja, se Paulo está dizendo que ele comprou a igreja com seu próprio sangue, é porque ele a ama, ele a valoriza, ele cuida dela, ele guarda ela. Mas hoje em dia, muitos cristãos não estão nem aí para a igreja. Tratam como se fosse qualquer outra coisa, como se fosse mais uma coisa na sua agenda, mais uma coisa na semana, e por aí vai. Cuidado! A igreja é preciosa para Deus. Ela tem que ser preciosa para você. Como já foi falado aqui, estar na comunhão dos irmãos tem que ser precioso para você. O domingo, o culto a Deus, tem que ser um dia especial na sua agenda, insubstituível. Não se pode deixar de cultuar para ver filme, para ver televisão, para ver futebol, para ver jornal. Isso é um absurdo. Cuidado. A igreja é preciosa para Deus. Ela tem que ser preciosa para você. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Gente, é a igreja que foi comprada com o próprio sangue. Os lobos virão, dentre vocês se levantarão. Mas olha, cuidem do rebanho de Deus. Porque ele é precioso para Deus. E deve ser precioso para vocês. Mas talvez alguém pense, bom, Felipe, mas ele está falando isso para os presbíteros. Ele está falando isso para os líderes da igreja. Eu não sou líder da igreja, eu não sou pastor, eu não exerço nenhuma função na igreja de liderança, então não é minha função cuidar do rebanho de Deus. Como não? Não é sua função valorizar aquilo que Deus valoriza? Não é sua função cuidar daquilo que Deus ama? Não é sua função zelar por aquilo que Deus deu seu sangue? Essa palavra é para vocês também. Verso 36. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração que nunca mais veriam a sua face. Então, o acompanharam até o navio. Lembra das despedidas que você já teve? Foram difíceis, não foi? Essa igreja amava o apóstolo Paulo. Esses irmãos amavam o apóstolo Paulo. E como eles expressavam esse amor? Tem lágrimas no rosto. Tem beijos santos no apóstolo. Por quê? Muito o amavam. Mas lembra que eu comecei falando lá no começo? Palavras finais parecem ter um peso maior. Sabe essa igreja de Éfeso? Lá em Apocalipse, Jesus Cristo vai falar a essa igreja. Ele tem uma denúncia a fazer a essa igreja. Ela abandonou o primeiro amor. Só que tem uma coisa que ela não deixou de fazer. Ela não deixou de cuidar do rebanho. Lá em Apocalipse, Jesus vai dizer a essa igreja: eu sei que você não tolera os falsos mestres. Parece que eu consigo ver esses irmãos, ano após ano, lembrando, o apóstolo Paulo nos exortou a cuidar do rebanho. Falso mestre aqui não vai entrar. Lobo feroz aqui não vai entrar. Aqui falsos ensinos não entrarão. Afastaremos todos aqueles que vierem tentar nos levar para longe do ensino do apóstolo Paulo. E ano após ano, eles se mantiveram
firmes. Por quê? Parece que palavras últimas têm um poder diferente. E pensando nisso, como não lembrar de João, do capítulo 13 ao capítulo 17? Quando Jesus se reúne com seus discípulos para o seu último momento antes da crucificação. Ali, naquele momento, Jesus vai dar ensinos preciosíssimos. Mas eu queria destacar um apenas. Últimas palavras de Jesus, sentado à mesa com seus discípulos, antes da crucificação. Isso devia ter um peso maior, não devia? João capítulo 13, versículo de número 34. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus está prestes a ir para a cruz. E o ensinamento que ele diz é: o amor de vocês uns pelos outros precisa estar lá em cima. Por quê? Quando vocês amarem uns aos outros, todos vão saber que vocês são meus discípulos. Eles vão reconhecer vocês pela marca do amor e como vocês tratam uns aos outros. São 66 anos dessa igreja. Para essa igreja chegar aqui, foi necessário muito amor. Porque o amor envolve perdoar. Quanto perdão já não foi necessário nessa igreja? Mas para essa igreja continuar avançando e chegar a mais 66 anos, mais 100 anos, se Cristo não voltar, o amor precisa continuar reinando aqui. O amor precisa ser uma marca elevadíssima nessa igreja. O bairro de Parque Flora precisa testificar e testemunhar que essa igreja é uma igreja onde os irmãos amam uns aos outros. Será que isso tem sido uma verdade no meio de vocês? Reflita por um momento. Você tem demonstrado amor verdadeiro e sincero pelas pessoas que estão ao seu redor? Você ora por essa igreja? Você ora pelos seus irmãos aqui? Você ora pelos seus pastores, seus líderes aqui? Pense nisso. Como está o seu amor por aqueles que estão ao seu redor? As palavras de Cristo precisam estar sempre na nossa mente. Preciso demonstrar amor pelos meus irmãos. Eu quero convidar você a sair desse aniversário refletindo sobre isso. O quanto você ama essa igreja, o quanto você ama as pessoas que aqui estão. Não foi nada combinado, mas na abertura do culto, o texto que foi lido é: Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos. É o salmista expressando um louvor de gratidão a Deus e dizendo como ele ama estar na presença, na casa de Deus. E agora a gente finaliza com as palavras de Jesus dizendo: olha, a marca de vocês precisa ser a marca do amor. Será que tem gente aqui precisando se reconciliar com outra pessoa? Não sei. Será que tem gente aqui que não está falando com o irmão há um tempo? Ou tem enfrentado algumas divergências de opinião e não está conseguindo perdoar o irmão? Não está conseguindo lidar com o irmão? Mais uma vez, olha o que Jesus está dizendo. É o amor que deve ser a marca de vocês. Se eu tenho uma palavra para deixar no aniversário dessa igreja é: ouçam o que Cristo Jesus está dizendo e amem-se uns aos outros para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, porque
a sua palavra foi pregada, ó Deus. E o desejo do meu coração é que alguém tenha sido edificado aqui essa noite, Senhor. O desejo do meu coração é que alguma alma seja fortalecida, que alguma alma seja encorajada, ou talvez até mesmo exortada, Senhor, mas que Tu tenha falado, ó Deus. Não permita que as sementes que foram lançadas aqui essa noite, pela Sua palavra, voltem vazias, ó Deus, mas que elas frutifiquem, mas que elas produzam frutos, ó Deus, para a glória e honra do Teu santo nome, Senhor. Agradeço a Ti, ó Deus, por essa igreja, por este local, onde este povo se reúne há 66 anos, proclamando o Seu Evangelho, Senhor. E eu peço, dê ainda mais tempo, ainda mais anos a essa igreja, com fidelidade, ouvindo sempre as palavras do apóstolo Paulo, se livrando, ó Deus, dos lobos ferozes, se livrando, ó Deus, dos falsos mestres, ó Deus, mantendo-se firme na sã doutrina, ó Deus. Que essa igreja continue firme, pregando o Teu Evangelho. E junto a isso, que essa igreja continue demonstrando o amor ordenado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O amor, ó Deus, que ele frutifique, que ele cresça e que se torne evidente a todos que entrarem aqui, que verdadeiramente os irmãos da Igreja Batista em Parque Flora amam-se uns aos outros de forma surpreendente para a glória de Deus. É a oração que eu faço a Ti, ó Deus. Em Cristo Jesus. Amém.